Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h11, estamos de volta aqui com o primeiro jornal agora do estúdio, falando com o nosso deputado federal, João Cury, que já está aqui com a gente, vai bater um papo, trazer um pouquinho o balanço do trabalho, e se você estiver nos acompanhando, tiver qualquer dúvida também, pode participar com a gente através do 3440-1009. João, bom dia, obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes aqui da Prever FM, obrigado pelo convite, cumprimentar aqui o Fontão também, nosso sempre vereador. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nesse finalzinho de ano aqui, pra gente bater esse papo, conversar um pouquinho sobre a atividade parlamentar e também escutar um pouquinho vocês aqui sobre ideias que a gente pode levar para Brasília e trabalhar por Botucatu e região. Bacana, já no final do ano, quando é que tem um recesso? Quando que vocês param lá? André, eu acho que se tudo der certo, a gente conseguir votar o orçamento na próxima semana, esse é o grande desafio. Esse ano de 2025, nós votamos o orçamento de 2024, o que não é comum. O ideal é você votar o orçamento no ano anterior. Então a gente está trabalhando muito, eu sou membro da comissão de orçamento, para votar o orçamento esse ano, que é o orçamento que vai pautar tudo que o governo federal vai fazer, os recursos que ele vai destinar para o ano que vem. Então a gente espera até o final dessa semana poder encerrar a votação do orçamento e aí a gente entra em recesso. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as votações, sobre tudo, mas acho que até para a população de Botucatu, o mais importante nesse momento, João, e que a gente repercutiu já com a visita do ministro Alexandre Padilha aqui em Botucatu, é a questão do centro oncológico. Até num primeiro momento, quando foi anunciada a vinda dele, e você tinha divulgado nas suas redes sociais uma conversa com o Fortaleza, junto com ele, o Fortaleza, né? A expectativa é que ele viesse para anunciar isso, mas ele veio para trazer a questão do estudo da dengue, da vacina da dengue, e o centro oncológico parece que ficou meio de segundo plano para ele. Mas no seu ponto de vista, como é que está isso? Como é que estão as conversas? O que Botucatu pode esperar desse centro, e hoje você em Brasília, né, podendo fazer esse meio de campo pra gente? André, assim, primeiro queria ver se a gente consegue explicar a importância desse centro oncológico para Botucatu e para nossa região. É óbvio que por si só já todo mundo ouve e fala assim, óbvio que tem importância, um centro de excelência, de referência para tratamento do câncer tem importância em qualquer lugar do mundo, mas em especial na nossa região, onde a gente tem um centro de muita excelência, que é em Jaú, né, o Amaral Carvalho, e que atende uma região de quase 2 milhões de habitantes, entendeu? E a gente vê o Amaral Carvalho desempenhando um grande papel, mas também já ficando numa posição de bastante dificuldade de atender a todos. Então a gente precisa de novos centros de excelência como nós temos aqui em Jaú. A Unesp já faz um tratamento digno de atendimento ao câncer. E esse tratamento é feito dentro lá do HC e também é feito no hospital estadual, ali do lado da Embraer. E esse hospital estadual, quando a gente construiu esse hospital, eu era prefeito na época, esse hospital ele foi pensado para a gente dar vazão a cirurgias eletivas. Essas cirurgias de média complexidade, um joelho, uma hérnia, casos que não são tão graves, que não precisam ir para a Unesp, entendeu? E só que a necessidade do atendimento das pessoas vítimas do câncer foi tão grande que a gente acabou utilizando uma parte importante desse hospital, lá do hospital estadual, ali do lado da Embraer, para atendimento oncológico. E acabou desviando um pouco da finalidade primeira do hospital estadual, que era o atendimento do setor secundário, esse tipo de casos que eu estou falando aqui para você. Foi isso que a gente pensou lá atrás, organizar o sistema. A gente tinha essa dificuldade, era um buraco que nós tínhamos no atendimento da saúde aqui na região, era exatamente as cirurgias eletivas, as cirurgias que não devem ir para a Unesp. A Unesp é um hospital de grande, alta complexidade, que é para fazer casos muito mais graves. Então a gente construiu esse hospital para isso, mas o câncer é o câncer, quer dizer, a gente tem que tratar, tem que cuidar, tem que ter pressa, né? E aqui nós temos grandes profissionais nessa área, inclusive, e a gente acabou tendo a necessidade, se impôs, né? E a gente acabou usando uma parte considerável desse hospital para isso. Com isso, a gente continua ainda tendo dificuldades de cirurgias eletivas. Aí nós compramos, na época, você lembra, o Hospital do Bairro, o antigo Hospital Sorocabana, também era para desafogar essas cirurgias e também a parte ambulatorial. Nós fizemos lá, na época, o pronto-socorro pediátrico, ou seja, a ideia era construir um hospital novo, comprar o Sorocabana para não deixar fechar e botar em funcionamento,
né? E assim a gente aumentar o número de hospitais de pequeno porte, são chamados HPPs na nossa região. Deu certo, compramos o hospital, depois a gente fez o pronto-socorro, o Pardini reformou o hospital, agora o hospital está fazendo cirurgias, né? Aliás, um número importante de cirurgias já estão sendo feitas, o Fábio está aí se dedicando, ele com o André Spadaro, bastante, o prefeito Fábio Leite, né? Para que o funcionamento do hospital entre em pleno vapor. Então eu acho que a gente tem resolvido uma parte dessa demanda e aí a gente tem essa discussão do centro oncológico, se vai continuar lá ou se o ideal era sair de lá. Segundo o pessoal lá da Unesp, da Faculdade de Medicina, da FAMESP, do Hospital das Clínicas, o ideal é que a gente tivesse um novo centro oncológico de última geração, com aquilo, tudo que a gente possa ter de melhor lá em Rubião. E assim liberaria essa parte aqui do Hospital Estadual. Eu fui no meio do ano até Rubião, fui a Rubião ali fazer uma reunião com eles, com todos eles, estava lá a alta cúpula lá das instituições de saúde aqui e de ensino de Botucatu, estava o professor Fortaleza, o professor Pedro da Faculdade de Medicina, estava o professor Trajano, o professor Pascoal, o Emílio, Paulo Silvares, o próprio Zeca Trindade, o João Henrique, ou seja, todos aqueles, a professora Silca, todos aqueles que o professor Cláudio, todos que estavam lá, me apresentaram então o projeto do Centro Oncológico. Eu não conhecia esse projeto. Eles têm esse projeto no coração já há algum tempo, né? E estavam tentando ver como é que fazia, se dava certo, se não dava certo, um novo Centro Oncológico em Botucatu. Quando eles me apresentaram, eu perguntei para eles como é que eles estavam trabalhando para transformar o sonho em realidade. Porque, olha, vocês têm um projeto, olha, nós já conversamos no Ministério, já conversamos no Estado, já falamos com o deputado tal, com a deputada tal. Então já tinha feito alguns contatos. E eu falei, e perguntaram para mim se eu podia ajudar. Eu falei, posso, eu acho que eu posso ajudar bastante, porque esse ano, André, eu consegui um espaço importante lá em Brasília, que foi ser membro titular da Comissão Mista de Orçamento. A Comissão Mista de Orçamento, ela tem 40 pessoas. São 30 deputados federais e 10 senadores. Dos 81 senadores são 10, dos 513 deputados são 30. Pouca gente ali. Pouca gente, um espaço cobiçado, disputado, né? E aí, com uma articulação que a gente fez, a gente conseguiu entrar. E uma vez na comissão de orçamento, você influencia diretamente na formulação da peça orçamentária, que é onde você coloca o dinheiro em cada gavetinha. Você cria as gavetas, o orçamento, você imagina um monte de gaveta, né? Um armário com um monte de gaveta. Isso é o orçamento em qualquer lugar, no município, no governo federal. Então você tem lá as gavetas, você tem o Ministério da Saúde, um monte de gavetinha. Você tem o Ministério da Educação, um monte de gavetinha. Isso tudo compõe o orçamento da União. E aí eu falei, olha, eu acho que eu posso ajudar porque eu vou estar lá. Aí comecei a trabalhar dentro da comissão de orçamento para que a gente pudesse criar uma gaveta de atenção especializada à saúde, para que depois ela se transformasse num lugar que a gente possa pôr o recurso e então a gente poder fazer o centro oncológico, porque o centro oncológico é uma atenção especializada à saúde. O primeiro passo era aprovar uma emenda minha junto à bancada federal de São Paulo. Então daí você tem uma parte técnica, burocrática difícil de superar, porque nós somos em 70 deputados federais e 3 senadores, né? A bancada paulista. Então são 8 emendas que a bancada pode fazer, todos os deputados só podem fazer 8 emendas, são emendas estruturantes, e aí o governador Tarcísio ficou com 2, que tomou praticamente todo o recurso da bancada, daquilo que a gente chama de emenda impositiva. A bancada tinha 415 milhões de reais para destinar no Estado, e a gente destina todos juntos. 415 milhões de reais, que foi tudo destinado para o governo de São Paulo, governo do Estado de São Paulo. Metade para a saúde, metade para a segurança pública. Se foram 2, sobraram 6. Dessas 6 são chamadas emendas não impositivas, ou seja, que o governo não é obrigado a pagar. As outras o governo é obrigado a pagar. Dessas 6 tem aquela disputa de quem é que vai ficar com cada uma. Aí eu apresentei uma emenda para a bancada, para que a bancada absorvesse como uma emenda dela, entendeu? E uma vez dela, ela segue daí com o carimbo da bancada, que é uma emenda da bancada federal de São Paulo. Foi aprovada. Me articulei lá com os pares. A emenda pro Centro Oncológico. A emenda pro Centro Oncológico. Quanto custaria esse centro? 90 milhões de reais é o valor que está orçado da obra inteira. Mas a gente não precisa de 90 milhões, porque essa não é uma obra que você faz em um ano. Então você pode fazer um cronograma de desembolso que você contemple 2, 3 exercícios. Eles imaginam fazer essa obra em 3, 4 anos. Entendeu? Então, se é 3, 4 anos, a gente precisa de 20, 15,
25 milhões de reais, de 15 a 25 milhões todo ano a gente faz, porque é o cronograma físico-financeiro de uma obra como essa. E aí nós começamos a trabalhar para aprovar na bancada federal, e a gente conseguiu aprovar faz uns 30 dias, a gente aprovou na bancada federal, então ela ganhou a chancela da bancada federal como uma emenda de bancada. Passamos a primeira. Imagina um jogo de tabuleiro, André. Sim. Um jogo de tabuleiro. Então a gente saiu. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia e andar casinha por casinha. Né? Você vai andando, volte 3 espaços. Você tem... Aí a gente saiu, passamos pela bancada federal, que era o primeiro filtro. Então a gente andou uma casinha importante. Aí tinha que aprovar no Comitê de Admissibilidade de Emendas, que é outro filtro importante, porque todos os estados fazem emendas, né, para o orçamento da União. E não vão todas. Tem muitas que caem pelo caminho. E aí fomos aprovar, daí conversei com o deputado Gaguin, que é o presidente. Desculpa se eu estou me alongando, mas só para contar o... É importante a gente conhecer o trajeto. Só para a gente contar o trajeto do trabalho. Aí conversei com o deputado Gaguin, que é um deputado Tocantins, presidente da Comissão de Admissibilidade de Emendas. Fui lá e a gente fez a defesa da nossa emenda, né? E no começo fiquei meio assim, achei que a gente não fosse conseguir passar, depois também sentei com os outros 10 deputados que compõem, né? Expliquei a importância e tal. E a gente ali, você vai, um também tem a sua emenda, e como eu sou membro da comissão, eu dependo do outro membro, né? Para aprovar uma emenda minha, e aquele membro da comissão, aquele outro deputado também tem uma emenda que ele depende do outro par dele para aprovar uma emenda dele. Então ali você vai fazendo também esse tipo de trabalho. Ele explica o que ele precisa para o estado dele, eu explico o que eu preciso para o meu estado, e a gente vai se articulando ali para ver se a gente consegue. Conseguimos aprovar no Comitê de Admissibilidade de Emendas. Aí, próximo passo, próxima casinha, Comissão de Saúde, porque todos os ministérios têm o que a gente chama de relatoria setorial. Dentro do orçamento, você é dividido em várias comissões e você tem um presidente da comissão setorial. Então tem a comissão setorial da saúde, da educação, da infraestrutura e tal. Aí eu fui falar com o senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB e é um amigo da gente lá, né? E ele é o presidente da comissão de saúde, é o relator setorial da saúde. E ali já começa a ficar bem mais complexo, porque ele tinha 400 milhões de reais para o Brasil inteiro, né? E eu precisava pelo menos de uns 10 milhões para a gente começar a trabalhar para chegar no relator geral do orçamento. Porque se você não põe nada na gaveta, a emenda morre. Se você puser 1 milhão, ela anda mais uma casa. Aí eu falei, aí fiquei em Brasília essa semana, terça-feira, justo no dia que o ministro estava aqui. E era a reunião que eu tinha da CMO, da Comissão de Orçamento, na terça-feira. Por isso que eu não vim. E eu estava em Botucatu na segunda. Aí eu falei assim, puxa, eu não vou porque eu preciso continuar o trabalho lá, porque qualquer bobeada, a emenda cai. É um finalzinho de ano que você tem que cuidar que nem filho, assim, pra não se perder. Pegar passinho embaixo do braço. Exatamente. Correr. E foi o que a gente fez, ficamos andando lá, chegamos no veneziano. Falei, expliquei, ele falou assim, João, eu tenho 400 milhões, eu não tenho como. Ele falou, quanto você precisa? Eu falei, uns 30. Ele falou assim, não, 30 não dá, só pro centro oncológico lá não dá. Eu falei, não, me coloca o que você puder. Aí ele me ligou, eu vou te mandar aqui a mensagem, ele me ligou 7 horas da manhã, na quarta-feira, ele falou, João, coloquei 10 milhões. Os 10 milhões não é nem tanto o valor que é mais importante. O importante é que a gente andou mais uma casa, porque passou pelo relatório setorial, que eu votei, porque a gente vota esse relatório, os 40 votam todos esses passos. São só 40 agora, não vota pelos 513. Aí a gente votou, nós aprovamos o relatório setorial na quarta-feira. Fiquei super feliz, porque eu falei, daí mandei mensagem pro pessoal aqui da Unesp, falei, olha, andamos mais uma casinha. Né? Agora vai pro relator geral do orçamento, que é o deputado Isnaldo Bulhões, que é o nosso líder do MDB, da bancada do MDB. Então é muito próximo, foi aliás quem me colocou na CMO, quem me indicou para a CMO foi o Isnaldo, né? E agora o próximo passo é convencer o Isnaldo, né? E eu já conversei muito com o Isnaldo desde o começo, né? Que a gente começou a trabalhar esse projeto. Falei, Isnaldo, eu vou trabalhar para chegar em você, se chegar em você não vai escorregar. Ele falou, você tem um trabalho grande aí para depois você vem falar comigo. Então fui passando etapa por etapa. E tinha uma etapa importante, porque como ela não é impositiva, né? Ela, se uma vez aprovada, ela vai para o orçamento do Ministério da Saúde. Faz ou não? Aí o Ministério pode fazer ou não pode fazer, pode executar ou pode não executar, ou pode pegar esse dinheiro que está lá e colocar em outro lugar. Ele tem essa opção, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, puxa, eu preciso conversar com o Padilha,
para saber se ele se compromete, uma vez que a gente fizer o trabalho na comissão de orçamento, se ele se compromete a executar depois esse recurso lá. Aí eu fui com o professor Fortaleza, que é muito amigo dele. O Carlos Fortaleza, aqui da Unesp, ele acho que estudou com o Padilha na residência na Unicamp, né? E são muito amigos. E quando o Fortaleza me falou, eu também tenho uma boa relação com o Padilha, menor que a dele, né? E o deputado estadual Emílio de Souza também tinha sido acionado para ajudar nesse projeto, porque o Emílio tem relações aqui também com o pessoal, é um deputado de Osasco, um grande deputado, e o Emílio já estava também trabalhando nisso, como estava também a deputada Marcialia. Vários deputados já tinham sido acionados há um ano atrás, mais de um ano, 2 anos, para ajudar nesse projeto. Aí eu peguei o Emílio, pegamos o Carlos Fortaleza e fomos no Padilha, marcamos com o Padilha na terça passada, né? Eu falei, ministro, olha, é o seguinte, nós estamos trabalhando, estou lá na comissão de orçamento, tem esse projeto do Centro Oncológico que a gente quer viabilizar. E eu quero saber do senhor o seguinte, se eu conseguir botar o recurso no orçamento para fazer o Centro Oncológico como uma emenda não impositiva, o senhor faz a obra, se a gente conseguir? Ele falou, João, se vocês não tomarem dinheiro do Ministério, se for um dinheiro novo, ou seja, se você conseguir colocar mais recursos na saúde, com essa finalidade, você tem a minha palavra que a gente vai executar. Agora, o que eu não posso é pegar o recurso que eu tenho e já me comprometer com esse Centro Oncológico, porque eu já tenho outros projetos que estão em andamento, né? E eu preciso terminar esses outros projetos. Eu falei assim, não, a ideia é a gente colocar mais recursos na saúde, eu como membro consigo fazer um trabalho dentro da comissão que a gente consiga colocar mais recurso na saúde, só que eu queria ver colocando mais recurso, a gente vai criar uma emenda e se você executa. Ele falou, na frente do professor Fortaleza, na frente de todo mundo, falou assim, se você conseguir, isso é problema seu lá no Congresso, a briga é sua lá, mas se você conseguir, tem a minha palavra aqui. Que foi, aliás, o que ele disse aqui, não sei se você estava lá, você viu a fala dele, falou, olha, o Cury falou comigo, se o Congresso aprovar a emenda lá, eu me comprometi a... É interessante a sua explicação, porque nesse primeiro momento, quem estava ali não conseguia entender isso, né? É algo que depende do Ministério, mas ele jogou a responsabilidade para a Câmara, então a sua versão aqui da história hoje, ela esclarece isso, né? Deixou mais claro, e nesse primeiro momento, esses 10 milhões, é possível de alguma forma, ano que vem, ele falar, não, vamos colocar mais um pouco, ou isso é descartado? Vai ter só 10 milhões e acabou. Eu digo isso porque se a gente pensar em 4, 5 anos, ainda é um tempo considerável. Existe alguma luz no fim do túnel de falar, não, a gente vai fazer esse centro de uma vez só e começar no ano que vem, terminar em 2027, por exemplo? É assim, eu quero ver se eu coloco agora com o Isnaldo, eu vou para Brasília segunda-feira. Lá em Brasília o pessoal brinca que quem vai na terça é pautado, quem vai na segunda pauta. Então, eu vou na segunda já para sentar com o pessoal antes de começar todas as sessões lá, porque as sessões começam na terça-feira. Eu quero ver se eu já vou na segunda para sentar com o Isnaldo. Eu quero ver se ele coloca mais um pouco. Entendeu? Porque agora nós estamos na mão do relator geral. O relator geral é que pegou todas as emendas, pegou todos os relatórios setoriais que eu te falei de cada ministério e ele está lá agora com um pepino para resolver. Como é que ele pega todos os pleitos, né, e coloca dentro do orçamento? Né? Então, para ver se cabe dentro do que o governo federal imagina arrecadar, né? Para que a gente possa ter recursos para fazer tudo isso. Né? Então. E tem algum concorrente forte lá, algum outro projeto que você tenha visto que seja. Todos apresentaram, todos apresentam. Todas as bancadas, muitos deputados apresentam, sejam projetos de emenda do deputado, seja da emenda da comissão, às vezes a própria comissão, o relator setorial tem lá. É uma disputa. O orçamento em qualquer lugar é uma disputa entre as pastas, né? A Secretaria da Saúde quer mais dinheiro, o secretário de Turismo quer mais dinheiro, o secretário de Educação quer mais dinheiro, o secretário de Infraestrutura, porque todos têm projetos, né? E eles precisam de recursos. Então sempre tem essa disputa. Lá dentro da Câmara acontece também muito isso, né? Cada ministério acabar fazendo o seu trabalho lá dentro para falar, olha, preciso de mais recursos para o meu ministério. Às vezes ele não consegue dentro do governo, ele vai até o ministério, até o Congresso Nacional para negociar ali. Então isso acontece muito. Entender isso, não é fácil entender essa dinâmica, mas a gente vai, com alguma experiência que a gente já tem, a gente sabe como funciona todo esse trabalho. É um trabalho técnico, é um trabalho político, né? Mas é um trabalho que assim, não são todos que conhecem como funciona. Você entendeu? O deputado às vezes quer, mas ele não conhece o passo a passo.
né? E o passo a passo, uma vez que você vai cumprindo, você vai enxergando, ó, tô fazendo aqui para chegar ali, para quando eu chegar lá eu preciso falar com aquele, quando chegar naquele eu preciso falar com aquele. Aí você vai se articulando, vai construindo. É como se fosse um jogo mesmo que você fala, eu preciso chegar lá no final. Como é que eu chego nesse final, né? Como quem que eu tenho que falar, quais são as etapas que eu tenho que vencer. E aí, eu conversei com o Isnaldo e agora eu quero ver se eu coloco um pouco mais de recurso. Não precisa ser muito mais, eu acho que se a gente chegar nos 15, 20 milhões, pelo que eu conversei aqui com o pessoal da Unesp, eles vão contratar o projeto ainda, o projeto executivo. É uma estimativa de 90 milhões. O projeto executivo de implantação do centro, hidráulica, elétrica, tudo, é ele que vai dizer exatamente quanto vai custar. Fica mais barato? Você vai, pode. Numa licitação. O Estado pode entrar também? Pode, o Estado. Eu posso entrar também com emenda impositiva individual, aquelas emendas que os deputados têm. Então a gente está criando uma gaveta que o recurso federal haverá, mas também podem vir outros recursos, porque também é permitido que você coloque recursos da própria bancada, do próprio governo estadual. Os vereadores podem colocar recursos daqui das emendas municipais. Então nós estamos criando uma gaveta super bacana, que é uma gaveta que ajuda a gente a colocar mais recursos se for necessário. Qual é a vantagem de uma emenda de bancada estruturante? Que uma vez aberta a gaveta, todo ano essa gaveta fica aberta e você só precisa colocar o dinheiro. Esse trabalho que eu estou fazendo de criar uma gaveta para esse centro oncológico, se der certo, André, a gente não precisa fazer o ano que vem, quando tiver que fazer o orçamento de novo. Conseguir o dinheiro. Aí é só ir pondo dinheiro. E a obra estruturante tem uma característica: o governo é obrigado todo ano a colocar dinheiro, porque você, uma vez aberto, você não pode não colocar nada e a obra fica parada. Você entendeu? Então não dá pra gente fazer uma obra de 90 milhões. Vamos imaginar que o pessoal aqui da Unesp fala assim: João, nós vamos executar em três anos. Então seria 30, vamos imaginar que fosse linear, 30 milhões por ano. Então a gente conseguiu 20, né? Se a gente conseguir 20 e essa obra começar no meio do ano que vem, porque até fazer um projeto desse vai demorar uns 6 meses, entendeu? Então eles vão licitar essa obra, se tudo correr bem, a Unesp vai licitar essa obra no segundo semestre. Entendeu? Então, 2026, de 2026. Aí vai depender deles, da capacidade, da agilidade deles. Se eles licitarem essa obra no segundo semestre, essa obra vai começar no final do ano. Entendeu? Porque hoje uma licitação de uma obra desse tamanho não demora menos que 3 meses, 4 meses. Então a gente pode ter essa obra começando no final do ano, no começo de 2027. O ano que vem vai ser ano para projeto e vai ser ano para licitação. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente não precisa de 1/3 para o ano que vem, porque a gente não vai desembolsar 30 milhões no primeiro ano. Aí sim, uma vez licitado, começou a obra, daí você precisa ter dinheiro, porque tendo dinheiro a obra vai andando. A pior coisa que tem para a obra pública é quando atrasa pagamento, daí atrasa a obra fica inacabada. Então, esse momento ainda não chegou. Nós estamos no momento de arrumar o dinheiro, que foi a missão que me deram. Falou: olha, se você conseguir o dinheiro, a gente faz. Não adianta você vir pegar dinheiro do ministério aqui, porque eu já estou com o meu orçamento comprometido. Então eu estou trabalhando agora exatamente para isso. Eu acho que até o final dessa semana a gente deve ter mais uma posição que eu trago para você, faço questão de trazer para você, e para os ouvintes aqui da Prever FM, de como foi essa semana. Eu acho que essa semana pode ser decisiva, porque se a gente votar o relatório geral, se a gente votar a lei orçamentária essa semana, nós já vamos saber se o nosso dinheiro está lá dentro ou não, carimbado, para que a gente possa ter esse centro oncológico tão importante para nós e para toda a região. E quando se falou no primeiro momento do centro, sem ideia de valores, né, Fontão, é a obra mais cara do município. Se der tudo certo, né? Porque nós tivemos agora recentemente a liberação de 70 milhões com a Prever, inclusive esteve em Brasília por conta do tamanho do investimento. Foi a maior obra, o maior investimento que o Botucatu já conseguiu, 70 milhões. Né? A maior obra que a gente construiu aqui foi a represa, que beirou 60 milhões. Então, se a gente pensa num centro de 90 milhões, é algo que o Botucatu nunca viu. Não vai sair da noite pro dia, né? Não tem como esperar que seja algo que coloque no orçamento de um ano. É praticamente impossível. Por exemplo, os 71 milhões também não serão executados numa vez só, num ano só. Provavelmente o Fábio vai fazer essas obras, né, de drenagem, vai levar mais de um ano. Você vê o Floriano Peixoto, são 6 meses. Sim. Floriano Peixoto, que é uma obra, em tese, que não é uma obra tão complexa, foram 6 meses. Então você imagina uma obra desse tamanho. É óbvio que a gente pensa em fazer essa obra do centro oncológico em 3, 4 anos.
entendeu? E aí você distribui o valor. É como se você fosse fazer sua casa, André. Você pode ter o dinheiro da sua casa todo no seu bolso, mas você não vai gastá-lo necessariamente tudo num ano, porque às vezes sua casa vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para ser feita, né? Então, assim, por mais que você tenha o dinheiro, o próprio andamento da obra, a complexidade da obra, né? Você tem que fazer licenças, você tem que obter licenças ambientais, licenças de todos os tipos. Você tem um processo licitatório, não é simples. É algo muito específico, né? É algo muito específico, quer dizer, não é uma obra privada, o que por si só já acarreta um pouco mais de tempo, porque você tem que licitar, você tem uma série de burocracias a vencer. Então, tá tudo certo, eu acho que assim, 3, 4 anos está dentro daquilo que está previsto, e a gente precisa garantir recurso para cada ano, para que essa obra possa ter começo, meio e fim, né? E a gente poder daqui 3, 4 anos comemorar a inauguração de um centro dessa magnitude, com essa importância que eu falei aqui, que vai atender uma região considerável do estado, cerca de 2 milhões de pessoas. Então, nós estamos lá chegando no final do tabuleiro. Não ganhamos ainda, mas eu acho que essa semana pode ser decisiva, e eu me comprometo a ligar para você para dizer, olha, como é que está sendo, conseguimos, colocamos recursos, o Isnaldo topou, porque passa pelo Isnaldo agora, né? Porque uma vez, quais são as próximas etapas, próximas casinhas? O Isnaldo colocando, mantendo os 10 milhões ou colocando mais, que é o nosso trabalho, 10 a gente garantiu, aprovar a lei orçamentária no plenário, porque daí vai para plenário, provavelmente a gente vai votar e vai conseguir, eu vou fazer uma conversa com a maioria dos deputados, que a gente faz via bancada, e uma vez aprovado, vai para a sanção ou veto presidencial. E aí, de novo, a conversa com o Padilha passa a ser importante. Né? Ou seja, olha, Padilha. Se a gente mostrou favorável, é só convencer o presidente. Isso, a Padilha, olha, nós conseguimos pôr o recurso, a gente não pode deixar o presidente vetar, né? Porque o presidente tem poder de veto da lei, né? Da aprovação da lei. Se o Lula aprovar, sancionar, aí o Padilha certamente vai nos chamar e falar, ó, tá aqui o recurso, pode apresentar o projeto executivo aí que nós vamos começar esse centro oncológico. A gente vai querer acompanhar, sem dúvida nenhuma. Agora 7h37, vamos pro intervalo, Ellen? A gente vai rapidinho e volta para finalizar e até saber do João, né? A gente teve nas últimas semanas aí, como esse ano foi um ano bastante conturbado em Brasília, né? E tivemos algumas votações, alguns episódios na Câmara. Vamos saber os bastidores também com o João. Daqui a pouquinho, um rápido intervalo, até já. 7h45, voltamos com o Primeiro Jornal. Hoje recebendo aqui na bancada do Primeiro Jornal o deputado federal João Cury, que contou pra gente aí nesse primeiro bloco a questão do hospital oncológico, do centro oncológico, que poderá ser construído aqui em Rubião Júnior, mas também tem a questão política, né, João? Como é que foram os bastidores das últimas semanas em Brasília? A gente sempre trazendo as notícias aqui. Carla Zambelli foi mantida no cargo, teve o Glauber, né? Glauber Braga. Que ocupou a cadeira, foi retirado à força. Polícia Penal bateu no jornalista, agrediu os jornalistas ali na retirada. Foi um momento lastimável para a história política do Brasil. Você estava lá, como é que você avaliou essa situação? Tava lá, André, e também como você, achei uma lástima, né? Muito triste a gente ver, né, que um lugar que é para você debater projetos, como a gente está falando aqui de centro oncológico, né? A gente, em vez de discutir esse tipo de assunto, o noticiário da semana inteira foi isso, né? Foi o Glauber Braga, foi, né, a agressão que ele sofreu, a polícia legislativa que entrou na mesa diretora, a ocupação da mesa diretora, que é outra coisa grave, né? Você imagina, um deputado senta na mesa do presidente e não aceita sair. Não aceita sair. É como se eu sentasse na sua mesa aqui, você toca todo dia o programa aqui, você tem compromisso, é o seu trabalho, você tem que fazer isso, e eu sento aqui e falo, não, André não vai mais, não vou mais deixar o André sentar aqui. Não faz sentido. Nós estamos falando do poder legislativo do país, né? A gente vê isso, é muito triste, é muito ruim para a imagem dos deputados, muito ruim para a imagem da Câmara dos Deputados, né? Mas isso a gente está vendo por conta desse acirramento que a gente tem, que não acaba. E essa semana, essas votações, independente do resultado delas, acho que há um sentimento de virar algumas páginas, sabe? Virar essa página da questão do 8 de janeiro, né? Porque é uma página que está lá, enquanto não votou a dosimetria, aquilo. E você sabe, André, você teve lá em Brasília agora recentemente, esses assuntos, né, que são assuntos relacionados à polarização política que a gente vive, às eleições que a gente teve em 2022, esses assuntos,
eles têm a sua importância, mas mais do que a importância em si, são assuntos que não são resolvidos e que eles vão travando a pauta do Congresso Nacional. Então tem outros temas também relevantes para o Brasil que vão ficando em segundo plano, porque é o seguinte: olha, se não votar esse assunto, eu vou obstruindo e vocês não vão votar o resto. Vocês não vão votar o resto. Se vocês não votarem isso aqui, a gente não vai deixar votar mais nada. Então vai ficando todo mundo meio dependente disso, né? E a gente viu o que aconteceu essa semana, uma semana ruim, né, para a imagem da Câmara. Eu estava lá, né? Aquele episódio foi na minha frente, eu estava lá, né? E a gente fala, puxa vida, de novo, porque no começo do segundo semestre já teve uma ocupação da mesa diretora também e foi super desgastante. E a crítica que se fez é exatamente essa, ou seja, olha, quando o pessoal da direita ocupou a mesa diretora, não chamaram a Polícia Legislativa. Quando o pessoal da esquerda ocupou a diretora, chamaram a Polícia Legislativa. Então daí começa também nessa coisa de você ver, olha, tá vendo como o tratamento não é igual para cada uma das correntes políticas? Uma recebe a polícia para poder tirar o deputado da mesa diretora e o outro foi um acordo dentro do gabinete do presidente. Isso acirra ainda mais, né, os ânimos. Então foi uma semana muito difícil lá em Brasília, né? Eu fiquei muito por conta dessa questão do centro oncológico ali trabalhando. O pessoal estava lá e eu estava lá nos bastidores ali tentando viabilizar um projeto importante para nossa região e para o estado de São Paulo. Tenho certeza que é muito importante para o estado. Mas foi ruim, né? Acho que a próxima semana a gente deve arrefecer. Hoje o Supremo, nós votamos na quarta-feira, acabou, pra você ter uma ideia, a dosimetria acabou 3h da manhã, na terça-feira. 3h da manhã. Depois, na quarta-feira, nós votamos a questão da cassação da Carla Zambelli e do Glauber Braga. Então, quer dizer, você vê, são projetos. Tudo bem, é um projeto importante de impacto, todo mundo conhece, mas a dona Maria mesmo, a vida dela não vai mudar por causa disso. Né? Muito pontual. Muito pessoal, pontual ali, realmente trava tudo, né? E agora voltando para a questão mais do João na Câmara Federal, o Centro Oncológico, né, para Botucatu, seria o seu principal projeto? E ano que vem, quais são as perspectivas? Existe já um outro centro oncológico? Até porque eu fiquei imaginando, né? O João, quando prefeito de Botucatu, recebia todo mundo ali, as demandas pequenas, individuais, né? Quando passa para uma esfera federal, acho que as demandas também continuam chegando, mas em outro nível, como um centro oncológico, como um viaduto em uma cidade, como um hospital em outra cidade também. Todo mundo quer levar a demanda para o João. Quais são as principais que você recebeu e será que ano que vem tem alguma novidade, tem algum outro projeto que possa despontar aqui para Botucatu, principalmente? André, nós conseguimos aprovar uma emenda da minha autoria, foi bastante, saiu até na Folha de São Paulo, não sei se você viu. A gente aprovou uma emenda da minha autoria, que eu comecei a trabalhar no começo do ano, logo que eu assumi, que é a possibilidade da gente usar hoje, motivo, né? Pra gente dizer, como a gente falou do centro oncológico, o motivo, vou ser rápido aqui, hoje a maioria dos municípios, Botucatu não é diferente, subsidiam a tarifa do transporte público. Ou seja, se hoje o usuário do transporte público fosse pagar o que de fato custa, né? A gente já está falando em tarifa aí de R$7, R$8, se não R$10. Por que eles pagam menos? Porque a maioria dos municípios coloca um recurso. É o caso de Botucatu. É o caso de Botucatu, coloca um recurso. Eu não sou muito favorável, mas não tem jeito, entendeu? Principalmente onde o transporte público coletivo é muito utilizado, que é diferente de Botucatu, não é tão utilizado pela população. Botucatu, 15% da população, no máximo 15, 20% usa o transporte público coletivo. Em São Paulo, pra você ter uma ideia, chega a 80%, entendeu? Então subsidiar onde 80% da população usa faz mais sentido do que subsidiar onde 15, 20% usa. Mas a realidade se impôs, as circunstâncias se colocaram e a gente tem que trabalhar com essa circunstância. O que eu fiz? Eu fiz uma emenda à lei orçamentária, né, dizendo o seguinte, que a gente tem que prever o uso de recursos federais para subsidiar a tarifa de transporte público. Porque hoje o governo federal não subsidia nada, ele não entra com nada. A maioria desses recursos que são colocados para modicidade tarifária, para baixar o preço da tarifa, ou para segurar o preço da tarifa, são recursos municipais ou estaduais. No caso de São Paulo, o metrô é um clássico, que todo mundo conhece. A cidade de São Paulo coloca 7, 8 bilhões de reais por ano em subsídio tarifário. 7, 8 bilhões de reais por ano. Só para o transporte municipal. Só para o transporte municipal. Então você imagina o esforço
financeiro, orçamentário que é feito para viabilizar o transporte, deixar a tarifa num preço acessível. Aqui o Fábio está colocando cerca de 12 milhões de reais do orçamento do município no subsídio de tarifa. O que eu fiz? Eu fiz uma emenda e trabalhei muito para aprovar, porque aprovar uma emenda numa lei orçamentária é muito difícil, né? E a gente conseguiu, dentro da CMO, né, numa luta, porque eles vetaram a minha emenda. O relator da LDO, o deputado Gervásio Maia, da Paraíba, ele vetou a minha emenda. Aí eu pedi destaque no plenário, defendi o destaque, conversei com os pares e a gente aprovou por unanimidade e enfiamos de novo no orçamento a minha emenda, que trata de usar recursos do Programa Nacional de Mobilidade Urbana para subsidiar a tarifa de transporte público. No Brasil inteiro. E permite também, né, usar emendas parlamentares para isso. Então, se amanhã um deputado quiser ajudar um município a financiar o transporte público, hoje ele pode, antes ele não podia. Você entendeu? Então, a gente vai votar o orçamento essa semana, espero que isso passe. E também esse é um legado que eu acho que a gente deixa eu sou um deputado municipalista, né, para ajudar os municípios, né? Meu trabalho está muito focado na experiência que eu tive de vida, da minha experiência política, de prefeito, de secretário, de presidente de Coab, ou seja, atuar nessas áreas que eu sei que impactam diretamente a vida das pessoas, entendeu? Então, é um pouco o trabalho que eu faço lá. Essa emenda, para você ter uma ideia, ela foi amplamente divulgada pela Frente Nacional de Prefeitos, né, que são os prefeitos dos grandes centros, que é quem mais paga subsídio tarifário. O Eduardo Paes assinou um documento, o prefeito do Rio de Janeiro, que é o presidente da FNP, da Frente Nacional de Prefeitos, apoiando e mandou para o Congresso o apoio da FNP à emenda do deputado João Cury, que prevê o uso de recursos federais para subsídio de tarifa de transporte público. Então, estou lá trabalhando um pouco nesses temas. Trabalhei bastante no tema da educação, porque eu sou membro da comissão de educação, não sei se você deve ter visto nas redes sociais, né? A gente está lá fazendo às vezes até o óbvio. Pra você ter uma ideia, Érica, no Brasil tem muitas escolas que jogam merenda fora no final do dia e o professor não pode comer. Você acredita? Quando eu falo isso, as pessoas falam, não, João, não é possível. No Brasil se faz merenda, quando sobra joga no lixo e não se permite, por uma lei federal, que o professor coma junto com os alunos. É um negócio de louco. Não, é um negócio de louco. É um negócio que não dá fora da realidade. Nós estamos derrubando. Eu estou trabalhando dentro da Comissão de Educação para a gente derrubar essa proibição. Aqui em Botucatu e qualquer lugar do Brasil, se o transporte lá em Umas, Vitoriana, passa lá o transporte público para trazer os alunos para a cidade, quando estudam aqui na cidade. Passa o ônibus escolar, pega o aluno. Vazio praticamente. O professor não pode subir. Professor que mora em Vitoriana, dá aula aqui na cidade, não pode aproveitar o transporte escolar para subir junto. Ele tem que vir com o carro dele, porque não pode, a lei federal não permite. Ele tem que levar uma marmita para a escola, porque ele não pode comer na escola. Então, assim, são coisas que eu gosto de trabalhar, não são temas que estão aí na capa do jornal, né? Nas capas dos jornais, mas são temas que, assim, eu acho que são muito importantes, porque isso decorre da experiência que a gente teve e que eu nunca me conformei. E sempre foi uma lei federal. Eu era prefeito, eu não me conformava, mas era uma lei federal. O que eu ia fazer? Você entendeu? Eu era secretário de Estado da Educação, não me conformava, né? Mas o que a gente ia fazer? Agora eu tô lá. Agora a gente tá lá e a gente trabalha com os outros parceiros, com os outros deputados que são da educação, que também não se conformam, para a gente apoiar essas causas lá e tentar viabilizar. Então foi muito bacana. Eu acho que eu apresentei projetos de lei, né? Tem um projeto de lei meu que transforma o aluno de cursinho pré-vestibular. Eu fui aluno de cursinho pré-vestibular. Você termina o 3º ano, quem não passa na faculdade direto, como foi meu caso, fui fazer cursinho pré-vestibular. E você sabe que o aluno de cursinho pré-vestibular, ele não tem direito ao transporte. Ele fica num limbo. Ele não é nem aluno do ensino médio da educação básica e nem aluno do ensino superior, porque ele não está fazendo faculdade. Ambos têm direito ao transporte, o da educação básica e tem o transporte para o aluno do ensino superior. O aluno do cursinho não tem, né? Eu conheci uma moça em Taboão da Serra, eu ando muito, André, fazendo reuniões, ouvindo. Conheci uma moça em Taboão da Serra, negra, estudante de periferia, que queria muito fazer faculdade. Ela andou todo dia 8 quilômetros a pé para ir e para voltar pro cursinho. Faz sentido também. 8 quilômetros. Qual é o meu projeto de lei? É um projeto de lei que transforma o aluno do cursinho pré-vestibular em estudante. Nada mais óbvio. Claro. Entendeu? Não são.
não são considerados estudantes, porque uma vez estudante eles passam a ter o direito e os benefícios que os estudantes têm. Então eu apresentei esse projeto de lei, estou brigando lá para aprovar esse projeto de lei. É um pouco, esse ano foi um ano que eu aprendi muito, não tinha experiência nenhuma no legislativo. Foi o primeiro ano, né? Primeiro ano, difícil para mim, difícil, votações já pegar também. O orçamento andando também. Né? Orçamento andando, esse monte de projeto que são mais polêmicos, né? Então, assim, foi um ano muito difícil. Eu aprendi muito, André, aprendi a tirar o pé, né? A você respirar um pouco, porque às vezes o líder te liga 10 horas, precisa votar, precisa não sei o que e tal. No começo você fala, puxa, vou acompanhar a bancada. Às vezes nem sempre o que é bom pro Nordeste é bom para São Paulo. Você entendeu? Então, você também vai aprendendo um pouco isso e aprende com erros, com acertos, a gente vai aprendendo a percorrer lá os corredores e trabalhar nesse desafio que é gigantesco, né? A gente tá lá, nós somos 513 deputados e no final do dia são os representantes de 200 milhões de pessoas. Bom, 7h58, a gente chegou ao final. Vou já deixar o convite aqui pro João voltar brevemente para fazer mais uma vez o balanço e principalmente também falar de política, né? Porque ano que vem é ano de eleição, a gente quer saber como é que vai ser aí agora já começam a se moldar mais as questões de quem vai estar junto, quem não vai estar, e a população também quer saber sobre isso, então fica já o convite para você voltar em breve para conversar com a gente sobre política numa próxima visita. Maior prazer, André, obrigado pelo convite, Érica, obrigado pelo convite, sempre que vocês entenderem oportuna, pertinente aqui a nossa participação, eu estou à disposição, uma alegria vir aqui, deixar um abraço pro Panhose também, pro Lorival, né? E para todos vocês, parabenizar a Prever FM, o que vocês estão fazendo, é um presente para Botucatu, né? Saber o que vocês estão fazendo aqui, a notícia que vocês estão levando, a informação que vocês estão trazendo para Botucatu, para toda a região, aliás, para todo mundo que nos assiste, porque hoje pela internet a gente tem, não é só mais a região, né, André? Parabéns a vocês, se a gente não se vê mais até o Natal, que Deus abençoe muito vocês, um Feliz Natal para vocês, para todos os ouvintes, que Deus abençoe e que vocês possam ter aí um Natal santo, um Natal com a família, com as pessoas que a gente mais gosta, viu? Um grande abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.